dela? Essa seria uma recomendação? Seria. Na verdade, não é tão somente a alimentação. Existem fenômenos correlacionados ao próprio metabolismo do colesterol. Eu acho que é importante primeiro entender um pouco o que é a vesícula biliar, o que é a bile, por que isso. Boa, como a gente viu no começo da reportagem, todo mundo perguntava onde é que fica a vesícula, enfim. Então, para a gente entender, por que nasce isso daí? Por que essa pedra aparece? Bom, em primeiro lugar, assim, nós temos um órgão, que é a vesícula biliar, que a sua função é armazenar a bile e concentrar essa bile. Para que serve a bile? Ela vai ajudar na emulsificação das gorduras e favorecer a digestão no tubo digestivo. Tá? Então seria essa a função dela. A bile que é produzida pelo fígado? Ela é produzida no fígado. Tá. 3 elementos estão envolvidos na gênese da bile, na origem da bile e da pedra. O colesterol, o sal biliar e a lecitina, que é um fosfolípide, né? Então, quem tem colesterol alto já pode se preocupar com a vesícula, tem que ficar de olho. É bom fazer a investigação. Normalmente, o médico que está acompanhando esse paciente com alguma alteração, que nós chamamos de dislipidemia, vai investigar os diversos órgãos e sistemas para ver se está havendo algum prejuízo em função desse desequilíbrio do metabolismo do colesterol. E quem tem a pedra na vesícula, ela sente dor automaticamente ou não? Então, parte das pessoas que têm pedra na vesícula sequer sabem que tem pedra na vesícula. Então vão fazer um exame por um motivo qualquer e acabam descobrindo serem portadoras da pedra na vesícula. E quando descobre, doutor? Porque tem muita gente que encontra a pedra na vesícula e fica falando, enrolando o médico, falando, não quero tirar. Bom, quem está me ouvindo sabe o que eu estou falando. Então, a pedra aparece todo ano no exame e a pessoa não tira. Porque a pessoa às vezes não sente nenhuma dor, então aí a pedra vai convivendo com ela, vira uma amiga dela ali, um meteoro como o do rapaz. O que pode acontecer? Os pacientes que têm sintomatologia, ou seja, que começam a apresentar sintoma, 20% deles têm a chance de desenvolver as complicações da colelitíase da pedra na vesícula. Na verdade, elas todas advêm da movimentação dessa pedra dentro da vesícula em direção aos canalículos que vem lá no filme, do fígado, como a imagem mostrou ali na reportagem. Porque ele entope esse canal. Entope esse canal. E aí vem as suas consequências. Que podem ser... Então, o entupimento em si da própria vesícula pode levar a um quadro de hidropsia, que seria o aumento da vesícula biliar, porque ela não tem como escoar o seu conteúdo e continuará produzindo líquido, muco, e isso pode levar a uma pressão aumentada dessa vesícula, e isso favorece a necrose da parede, consequentemente a exoneração desse líquido para dentro da cavidade abdominal, e consequências como infecção e irritação da camada que reveste o abdômen, chamada peritônio. A outra possibilidade é que esse cálculo migre efetivamente para o ducto principal que vem do fígado, chamado hepático comum ou colédoco um pouco mais abaixo, e isso pode levar à estase, ou seja, à acumulação dessa bile em todo o trajeto. Esse acúmulo levará a um quadro de colangite, que é uma infecção e uma inflamação grave das vias biliares. Portanto, doutor, a recomendação, quando aparece a pedra, é a pergunta que eu vou fazer para o senhor, se a pedra apareceu lá, a recomendação é tirar a vesícula ou dá para tirar só a pedra? Olha só, isso aí é uma pedra. Olha o tamanho da pedra na comparação com um clips ou ao lado de um lápis. Mas antes do senhor me falar sobre isso, o telespectador também ficou curioso. Não foi só a gente aqui não é, Cris? É verdade. Estão chegando e-mails aqui. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, por favor, envie aqui para a gente. E a Maiara Vieira, de Sergipe, ela tem 14 anos e ela diz que faz 1 ano que ela fez uma cirurgia para retirar a vesícula e ela ficou quase 2 anos com dor. E os médicos apenas diziam que era uma gastrite. Então a pergunta é, a gastrite pode ser confundida com a pedra na vesícula, doutor? São sintomas que se assemelham por vezes, não é? Quais seriam os principais sinais e sintomas que um paciente que tem pedra na vesícula tem? Dor. Essa dor normalmente surge 40 minutos após uma refeição, exatamente motivada pelo estímulo causado quando o alimento chega no duodeno.
Isso libera um hormônio e esse hormônio faz com que a vesícula contraia. Ao contrair, ela impulsiona a pedra em relação à parte do infundíbulo, aquele canalículo que acaba comunicando com a via biliar principal, e isso produz dor do tipo cólica. Além disso, o paciente apresenta náuseas e pode apresentar sintomas vagos, que nós chamamos de dispepsia, como azia, distensão abdominal, que acontece normalmente após uma alimentação. E esses sinais e sintomas, por vezes, acompanham o paciente que tem uma gastrite, por exemplo. Então é possível confundir mesmo. É possível. Por isso a importância do médico fazer uma boa investigação. Qual é o exame que indica, que acha a pedra na vesícula? É ultrassonografia? O que é? Então, a ultrassonografia, 90% dos casos, mostra a pedra na vesícula e as características dessa vesícula, que serão fatores importantes na determinação da decisão terapêutica. Cris, tem mais pergunta do telespectador, né, Cris? Tem um monte de pergunta aqui chegando. Tem uma da Daniela Boni. Bom dia. Eu há um mês descobri um pólipo na vesícula. Isso é tão grave quanto uma pedra? Ela é de São Paulo. Os pólipos na vesícula biliar geram uma certa polêmica dentro da classe médica. Quando tratar, quando observar. Foi até estabelecido um consenso que diz que os pólipos menores que 10 milímetros ou 1 centímetro e que não tenham concomitância de cálculos dentro da vesícula podem ser observados. Inicialmente se faz um ultrassom de controle a cada 6 meses durante os 18 meses iniciais. Depois, anualmente, para observar o comportamento desse pólipo. Pólipos maiores que 1 centímetro, normalmente nós indicamos tratamento cirúrgico por poder estar correlacionado com o adenocarcinoma de vesícula, que é o câncer de vesícula. E quando a pedra está presente, aumenta ainda mais o alerta para a possibilidade do desenvolvimento dessa doença. Então, se torna imperativo a cirurgia da vesícula biliar. E tem algum problema quem tira a vesícula, teve que operar, ou tira a pedra ou tira a vesícula? Qual é o problema ou qual é a solução que traz para o organismo? Bom, diferentemente, Jane, do cálculo no rim, não é possível tirar apenas a pedra da vesícula. Você tira tudo. A cirurgia retirando a vesícula biliar. Não dá para bombardear, como aquela história do rim, não dá para fazer isso? Foi feito isso no passado, porém não houve um sucesso, essa técnica foi abandonada. O que na verdade acontece para aqueles casos que não são cirúrgicos é a utilização de um medicamento que produz a dissolução, digamos assim, entre aspas, do cálculo. Também não é uma técnica usualmente utilizada, primeiro pela toxicidade da medicação e porque o sucesso gira em torno de 40%, 60%. E a recidiva é de 100%, ou seja, ao parar o uso da medicação, vai formar novamente o cálculo. Porque uma vesícula que já formou o